E aqui estamos nós com a nossa primeira palestra do nosso primeiro dia, na parte da tarde de hoje, dia 19 de julho de 2023, diretamente ao vivo, exclusivo para você que está nos assistindo aí, de todo o Brasil, de grande parte da América Latina. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. E não vamos perder mais tempo, não, porque o nosso primeiro palestrante desta tarde já está na linha. Boa tarde, Eriton. Seja bem-vindo. Boa tarde, Paulo, tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que você está? Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus, tudo certo. Então vamos lá, Eriton. Hoje de manhã, nas palestras de manhã, se falou muito em proteção de madeiras, né? Madeira dura quanto tempo? Que produtos são usados? E até o nosso amigo Marcelo Flalo, diretor técnico do Núcleo da Madeira, citou que uma das novidades, grandes novidades no setor do uso da madeira na construção são os produtos à base de água. E a Montana Química saiu na frente com esse produto e muita gente está perguntando o seguinte, mas ué, se a gente usa produto para proteger da água, para não deixar a água poder ser madeira, e usa água no produto, vamos dirimir todas essas dúvidas. Portanto, o tempo é seu e a palestra é sua, Ayrton. Vamos lá. Perfeito, Paulo, muito obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar essa tarde aqui com vocês hoje, podendo passar um pouquinho dos nossos conhecimentos, informar um pouco mais sobre esses revestimentos base água, que, como você disse, realmente são uma novidade aí no nosso mercado, né? Então seguimos. Vou fazer uma breve apresentação. Eu sou o Wellington Sampaio, eu sou químico, formado em Ciências Químicas pela FASB, Faculdade de São Bernardo, especialista em revestimentos para base água. Iniciei minha carreira lá em 2005, no segmento de tintas imobiliárias, decorativas, e atuo hoje na Montana desde 2014. Agora eu gostaria de apresentar um pouquinho mais da Montana para vocês, né? Somos uma empresa de 70 anos, fundada em 1953, onde o nosso principal foco está relacionado à preservação e acabamentos para madeira. A gente costuma dizer que nós temos o DNA da inovação, pois a gente investe sistematicamente na questão da melhoria dos nossos produtos, dos nossos processos e dos nossos serviços. Tudo com um único objetivo, é de criar soluções cada vez mais adequadas para os nossos clientes. Somos uma multinacional brasileira, temos muito orgulho de falar sobre isso. Nossa sede fica aqui na cidade de São Paulo, mas também temos unidades de negócio em diversos países sul-americanos e também filiais na Colômbia e no Uruguai. Então, aqui é um pouco mais sobre a nossa agenda, né? Sobre o que falaremos hoje nessa palestra. A gente vai falar sobre a importância dos revestimentos para madeira, onde se utilizar revestimentos base água, quais os seus benefícios, quais os principais revestimentos base água são utilizados em madeira. Vamos dar dicas e informações também sobre preparo de superfície, contemplando ali madeiras novas, madeiras resinosas, madeiras envelhecidas e também algumas informações referentes aos reparos de imperfeições que as madeiras podem ter. E aí a gente fecha com algumas informações relacionadas aos revestimentos base água, no caso, stain, verniz e impermeabilizante. A importância dos revestimentos dos revestimentos para madeira. A gente pode perguntar, poxa, por que eu preciso revestir uma madeira, né? Para que eu vou fazer isso? Toda vez que a gente fala dessa importância, a gente vai estar ligado diretamente à proteção e embelezamento, né? Não tem como fugir disso. E quando a gente fala de proteção, falamos sim de promover uma maior durabilidade dessas madeiras, mesmo quando expostas em situações de criticidade, como, por exemplo, as intempéries naturais. Hoje é muito comum os produtos indicados para aplicação em madeiras que ficarão expostas a ambientes externos, elas conterem na sua composição filtros solares, que são os agentes responsáveis em absorver os raios UV provenientes do Sol, promovendo dessa forma uma durabilidade muito maior, tanto para o revestimento quanto para a madeira. Esses revestimentos também promovem uma maior estabilidade dimensional para os produtos. Isso faz com que a gente tenha uma redução do que a gente chama popularmente do trabalho da madeira. A madeira trabalha um pouco menos. E o que é esse trabalho da madeira? Nada mais é do que os movimentos de contração e dilatação que a madeira promove, né? E dessa forma, a gente faz com que tenhamos uma redução nos índices de fissuras,
trincas e rachaduras em seu substrato, né, ao longo da sua estrutura. Uh, os revestimentos, eles também promovem uma redução da absorção de umidade por parte da madeira, evitando dessa forma a proliferação de fungos, ou até mesmo em situações mais graves aí, o apodrecimento prematuro dessa madeira, né? E, por fim, nós temos um maior conforto, né, sensorial. Onde utilizar os revestimentos base água, né? A gente pode se perguntar, poxa, onde é que eu posso utilizar, para onde que é indicado? Hoje em dia nós temos diversas indicações, diversos produtos, um para cada situação. Então vamos lá. A gente pode indicar hoje produtos base água para aplicações de decks de piscina, decks e móveis de jardim, móveis residenciais, móveis de escritórios, móveis comerciais, pisos, escadas, corrimãos de madeira, estruturas de madeira expostas em ambientes externos, portas, janelas, forros de madeira. Hoje, a indicação de produto base água está bem ampla. Isso se dá muito porque houve uma evolução muito grande nos últimos anos das matérias-primas do base água para a formulação de produtos base água, bem como uma maior capacitação dos profissionais, dos formuladores desses produtos. Então, hoje a gente pode afirmar com certeza e com muita firmeza de que existem produtos base água no mercado tão bons quanto, ou às vezes até melhores do que os convencionais à base de solvente. Então, hoje nós temos uma vasta gama de produtos aí no qual a gente pode indicar para diversos tipos de situações. E quais os benefícios de se utilizar um revestimento base água? Por que utilizar um revestimento base água? Principalmente, é um produto de baixo odor, é um produto de rápida secagem. Normalmente, a nossa indicação são de 2 a 4 horas entre demãos. Esse aspecto é algo muito, muito interessante porque, dependendo das condições, você consegue aplicar 3 demãos em um único dia, fechando a sua obra. Então, você ganha em produtividade. Quando a gente fala hoje em dia, a gente precisa criar facilidades para o nosso cliente. E essa questão da produtividade é algo essencial. Baixa emissão de VOC, que são os compostos orgânicos voláteis, que são dos principais responsáveis e causadores do nosso efeito estufa. Atualmente, os nossos desempenhos e aspectos visuais são muito similares aos produtos base solvente. Então, a gente não tem mais aquela diferença tão exorbitante como tínhamos, talvez, no passado. São produtos que dispensam a necessidade de solventes químicos para diluição. Quando não já comercializado e fornecido pronto para uso, a indicação é a sua diluição ser realizada com água potável. E também uma facilidade na limpeza de ferramentas e equipamento, né, sem a necessidade de solventes orgânicos, como, por exemplo, água rasa. Então, são benefícios bem interessantes no qual a gente precisa levar em consideração. E quais são os revestimentos, né, utilizados hoje para madeira? Revestimentos base água. Falando em pré-acabamento, nós temos um isolante de extrativos, massa, clareador, selador, tingidor. E quando a gente vem para os acabamentos, nós temos stem, verniz, impermeabilizante e esmaltes. Uma coisa, pessoal, que tem que ficar muito clara e muito bem elucidada para todos, é que esses produtos, eles são formulados pensando em todas as características, todas as especificidades que um substrato de madeira tem. Então, não adianta eu chegar, por exemplo, com um látex aqui e for aplicar numa madeira e querer que eu tenha um desempenho adequado. Não funciona dessa forma. Nós, formuladores, ali na bancada, a gente entende, a gente pensa em todas as possibilidades que uma madeira tem, todas as características para que a gente possa desenvolver esse produto de uma forma que a gente consiga realmente promover uma proteção e junto com o embelezamento, que é o que faz parte, certo? Então, aqui nós temos o preparo, né, da superfície. Vamos iniciar sobre o preparo. Então, falando de madeiras novas. Madeiras novas é um pouco mais simples. O que se recomenda? Um lixamento da madeira no sentido dos seus veios, com uma lixa de grão médio aí, por volta de uma grana de 280 a 320, é o suficiente. O que a gente precisa ficar atento é a questão de contaminantes, né? A gente precisa ter certeza de que essa madeira ela não tem na sua superfície óleos, graxas, ceras,
resquícios de sabão, porque dessa forma a gente não vai ter nenhum tipo de problema. Esse lixamento, ele pode ser realizado de forma manual, como exemplifica essa foto, ou ainda com auxílio de equipamentos, lixadeiras, seja ela pneumáticas ou elétricas, né? Então, para madeiras novas, essa é a nossa indicação. Agora, falando em madeiras resinosas, aí é um assunto um pouquinho mais complicado, mas também muito interessante, né? Porque nós sabemos que algumas espécies, como ipê-tabaco, cumaru, grápea, e também em regiões de nós de pinos, essas madeiras elas possuem extrativos em sua estrutura. E o que são esses extrativos? Nada mais são do que resinas e óleos da própria resina, da própria madeira, perdão. Então, o que a gente entende? Que dependendo do acabamento que a gente for utilizar, é necessário se aplicar previamente um isolante de extrativos. O porquê disso? Porque essas substâncias, elas tendem a subir, a migrar para a superfície da madeira. E aí a gente pode ter alguns efeitos indesejados, como, por exemplo, uma redução da sua durabilidade quando expostas a ambientes externos, problemas de secagem ou até mesmo manchamento do acabamento. Como opção para o mercado, na versão do base água, a Montana ela oferece o Isolari, que é um isolante base água exatamente para essas situações, para inibir a migração de extrativos, né? É um produto pronto para uso, de baixo VOC, rápida secagem, sem odor, ele é incolor, ele não altera as características de cor da madeira, então ele é um produto indicado para essas situações. Agora, só para exemplificar, vou entrar com uma foto aqui só para que a gente possa ter uma ideia de quais são os problemas que a gente pode ter utilizando uma madeira resinosa e não utilizando o isolante de extrativos, né? Essa daqui é uma madeira de ipê, onde na parte do meio nós não temos nenhum tipo de acabamento, ela está sem acabamento, então essa é a coloração natural dela. Na parte da direita, foi realizado um tratamento prévio dessa superfície com 2 demãos do nosso isolar e isolante base água. E depois, com o tempo correto, entramos com o acabamento branco neve. Percebe-se que a gente não tem nenhum tipo de imperfeição nessa superfície. Então, é uma aplicação muito bonita, um aspecto muito bonito. No entanto, quando a gente se vira aqui novamente para o lado esquerdo, a gente percebe que o mesmo tipo de acabamento, branco neve, foi aplicado diretamente sobre essa madeira, sem o tratamento prévio. E a gente consegue perceber vários defeitos, manchamentos. Dependendo da situação, essa coloração pode vir a tornar-se até rosa, dependendo da quantidade de extrativos que essa madeira tenha. Então, é um tipo de situação que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. No entanto, o mais importante é sempre atente-se ao que os fabricantes dos seus produtos indicam. Tem produtos que eles vão indicar a utilização de isolantes, outros não. Então, atente-se. Isso vai estar sempre descrito no rótulo do produto, tá, pessoal? Dando continuidade, a gente entra aqui com madeiras envelhecidas, acinzentadas. Esse é um processo natural que infelizmente acontece. Madeiras expostas às intempéries, sem nenhum tipo de revestimento, ela vai ficar acinzentada. Ela vai ficar com aquele aspecto envelhecido, um aspecto feio, onde ninguém vai querer aplicar um acabamento sobre uma madeira com esse tipo de aspecto, né? Então, nós temos 2 situações para indicar para que a gente possa resolver essa situação. Uma delas, que é o mais prático, o mais simples, com menos esforço, é o clareamento dessa madeira feito com tratamentos químicos, onde a gente vai aplicar o nosso produto, vai deixar agir ali de 15 a 20 minutos, retira-se e aí você já tem essa madeira clareada para o seu tom natural. Ou uma outra opção, que é um pouquinho mais chatinha, um pouquinho mais difícil, é com um lixamento vigoroso dessa superfície dessa madeira, para que a gente possa remover por completo essa oxidação formada em sua superfície. Não há outra opção, né? Se a gente não optar pelo tratamento químico, vai ter que entrar com a lixa e realmente é um trabalho um pouco mais demanda mais esforço, né? Então, como opção para o mercado, a Montana tem e ela oferece aos nossos clientes o Claridec, que é um clareador dessas superfícies, onde você faz uma aplicação desse material, deixa agir ali de 15 a 20 minutos, depois com jatos de água você vem lavando todo esse produto da sua superfície. A gente tem que tomar muito cuidado nessas situações com máquinas de pressão, como por exemplo uma VAP, porque dependendo da pressão a gente pode ter algum tipo de problema nas fibras da madeira. Então, o ideal é que a gente tenha uma pressão, mas não tão grande.
uma escovinha ajudando a retirar também vai facilitar nesse clareamento, certo? Aqui, para exemplificar, nós temos algumas fotos. Aqui está um exemplo de um deck, um pedaço de deck que nós deixamos por um período em intemperismo natural, sem nenhum tipo de investimento, e rapidamente a gente percebe já uma coloração diferente daquilo que nós tínhamos ela quando estava sem estar em exposição, né? Então, pegamos e fizemos o tratamento, aí a madeira ela volta para a sua coloração natural, com a sua textura natural. Uma coisa muito importante aqui, pessoal, é que a gente está lavando. Então, a gente vai utilizar água para tirar esse excesso desses produtos, né? Então, é importante que a gente aguarde pelo menos um período aí de 48 horas, garantindo que a madeira esteja seca. A indicação para aplicação de qualquer tipo de acabamento é com uma umidade na madeira abaixo de 20%. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado nessas situações, nessas questões. E aí também nós temos a questão do reparo de imperfeições. As madeiras elas podem ter algumas imperfeições, algum furinho de prego, de parafuso, algum desnivelamento. Então, o que a gente indica antes da aplicação de qualquer acabamento? Poxa, vamos reparar isso. E o que a gente indica? Massas para madeira. Tomem muito cuidado com isso, pessoal. Não utilizem massas para a parede nessas situações. A gente não vai ter o mesmo comportamento, o mesmo resultado. Voltando ao que eu disse um pouco anteriormente, produtos formulados para madeira são pensados desde o início em todas as especificidades que uma madeira tem. Então, utilize essas massas que são indicadas para a madeira. Ela também pode ser utilizada para calafetação de assoalhos, tá? E como opção, a Montana ela oferece ao mercado a nossa masa, que é uma massa para madeiras. É um produto com características especiais para aplicação nesse tipo de substrato. É um produto de alto enchimento, de baixo nível de rebaixamento após sua cura, o que facilita, né? Ela é disponível hoje em 12 cores, que simulam as cores naturais de espécies de madeira. Por que isso? Porque uma vez que eu faço o reparo, eu não tenho uma variação muito grande de coloração. Eu posso vir com um acabamento transparente sobre esse reparo e eu não vou perceber uma variação tão grande, né? É um produto de fácil aplicação, de fácil lixamento, rápida secagem. Então, esse é um produto indicado para esse tipo de situações. Finalizado a questão do preparo do substrato, aí agora a gente entra com realmente os revestimentos, os acabamentos. Só que antes de eu começar a falar sobre os produtos, eu acho interessante a gente colocar aqui uma informaçãozinha um pouquinho mais técnica, né? Onde a gente vai falar qual que são as principais diferenças entre um stem e um verniz, né? Aqui a gente utiliza uma foto que é bem simples, mas ela exemplifica de uma forma muito eficiente essas diferenças, né? Na esquerda aqui nós temos o stem, onde o que ocorre? Uma baixa formação de filme, né? O produto ele vai formar uma baixa formação de filme, deixando os veios, acompanhando os veios da madeira, deixando o seu aspecto o mais natural possível. Normalmente, é um produto que é comercializado com brilho acetinado, e sua manutenção é muito tranquila, é muito fácil, é algo muito interessante. Uma vez que se perceba algum tipo de desgaste, perda de brilho, variação de aspecto, o que se indica? Uma limpeza desse produto, desse substrato onde foi aplicado esse produto, e aplicação de mais uma ou duas demãos desse stem para uma manutenção, fazendo com que a sua durabilidade seja prolongada, né? No entanto, do outro lado, nós temos o verniz, onde nós temos características diferentes. O verniz ele é um produto com enchimento muito maior. Se vocês repararem aquela parte azul ali da figura, ela preenche todos os veios da madeira. Ela dá um aspecto um pouco mais emplastificado, não tão natural. É comercializado em diversos tipos de brilho, desde o brilhante, passando pelo acetinado, chegando ao fosco. No entanto, a sua manutenção requer um pouquinho mais de cuidado. Por quê? Uma vez que esse produto não sofreu a manutenção no momento correto, ele pode vir a descascar, a craquelar, a trincar, e aí nós temos um grande problema, né? Uma vez que ocorreu essas patologias, a gente não tem outra indicação a não ser a remoção completa desse acabamento, desse revestimento, e começar novamente do zero. Não tem o que fazer. Por isso que nós, fabricantes, sempre indicamos, poxa, percebeu uma variação de aspecto, percebeu uma variação de brilho, início de calcinação, dê uma leve lixada nesse acabamento e venha com uma ou duas demãos
desse revestimento que você vai prolongar novamente por muitos anos essa questão aí desse produto. Então, as principais diferenças estão direcionadas a isso. O que eu escolho, gente? O que eu vou querer? Eu quero um stain, eu quero um verniz para minha obra? É gosto, né? As pessoas, algumas gostam de um toque mais natural, outras gostam de um substrato com um revestimento mais brilhante, com outro tipo de aspecto. Então, é gosto, né? Falando agora um pouco sobre o stain. Como disse anteriormente, né, é um acabamento impregnante de brilho acetinado, ela proporciona uma baixa formação de filme. Dessa forma, a gente consegue realçar ali os veios e desenhos naturais da madeira, que é o que muita gente procura. Para a indústria, a Montana ela oferece para o mercado o produto HEC 837, Xilotop Impregnante Aqua Cores. Como a gente pode ver nessa foto, a gente consegue ver muito, perceber muito os veios, os desenhos da madeira, né? Então, o que eu posso falar sobre o produto? Ele é um impregnante, ele tem um alto rendimento, é um produto ali que tem um rendimento por volta de 20 metros quadrados por litro, realmente é algo bastante significativo. É um produto pronto para uso, que facilita muito ali no momento do cliente aplicar esse produto. Ele não precisa se preocupar em quanto diluir, como diluir, ele já vem pronto para utilização. Ele não forma uma película rígida, então isso é importante porque no momento que a madeira trabalhe, que ela tem esses movimentos de contração e dilatação, essa película formada, por menor que ela seja, ela vai conseguir acompanhar esses movimentos, evitando dessa forma trincas, que ocorram descascamento. Então, são situações muito interessantes. Ela possui ação hidrorrepelente, o que dá uma maior estabilidade dimensional da madeira, evitando assim empenamentos, filtro solar com proteção UV. Por isso, esse produto nós conseguimos aplicar ele tanto em áreas externas quanto em áreas internas, produtos de excelente durabilidade, de fácil aplicação e também de manutenção. Nós temos ele uma ampla variedade de cores, podendo ser misturadas entre si ainda para alcançarmos outras tonalidades. Então, é um produto realmente muito versátil e está sendo bem aceito aí do pessoal da indústria. Aqui só para efeito de conhecimento, realmente, compartilhar um pouco de conhecimento, quando a gente indica, quando a gente aplica ou indica esses produtos para decks, qual que é a principal indicação? Aplique-se os 6 lados da madeira, porque dessa forma é o que a gente chama, a gente está envelopando a madeira, a gente está protegendo ela contra uma umidade que seja ascendente, ou mesmo de chuvas, de piscinas. Então, uma vez que a gente envelopou, a gente está protegendo o substrato madeira de ter o contato com a umidade, né? Uma outra questão é o arredondamento desses cantos vivos, né? Cantos vivos, no momento de uma aplicação, a gente sempre vai ter uma menor quantidade de produto depositado ali. E é exatamente nessa área que a gente pode vir a ter problemas. Então, o que a gente indica? Vamos arredondar esses cantos. Uma vez esses cantos arredondados, a gente consegue ter uma uniformidade melhor e maior da película formada. Então, a gente acaba tendo um desempenho maior para esse tipo de produto. E nós também temos o produto que é comercializado hoje no varejo, né? O cliente quer utilizar um stain, um cliente convencional, ele pode ir no home center, ele vai encontrar o Osmocolor na versão base água, que é um stain decorativo. Ele é disponível em diversas versões, seja transparente, incolor UV Glass, algumas cores que simulam tonalidade de madeira, inclusive uma versão indicada para aplicação em decks. O interessante desse produto, além de que é possível qualquer tipo de pessoa comprar, ela serve como produto indicado para a manutenção do HEC 837. Uma vez que a obra é entregue para o cliente e existe a necessidade de uma manutenção, o cliente pode chegar no home center e fazer a compra desse produto e reaplicar, fazendo essa manutenção. Então, assim, ele mantém as suas características originais e aquele aspecto. Então, ele é um produto bem versátil, pode ser utilizado em diversos tipos de estruturas. Nessa primeira foto aqui, nós temos um produto com uma coloração um pouco diferente. Aqui na segunda, nós temos um produto incolor. E aí nós temos também a indicação para decks. Agora, falando um pouco de verniz. Verniz, ele é um acabamento indicado para embelezar e proteger as madeiras. Elas vão ser sempre apresentadas em algumas versões de brilho, normalmente brilhante, acetinado e fosco. A Montana ela oferece para o mercado
algumas opções para a indústria de vernizes base água, como, por exemplo, o HEC 832 Xilotop Aqua Mono Brilho 20. É um verniz indicado para uso interno. Por que apenas uso interno? Porque ele é um produto que ele não tem na sua composição aqueles filtros solares que eu falei lá no começo. Então, a indicação é móveis internos, sejam eles de escritório, residenciais ou comerciais, e itens de decoração. Ele apresenta-se ali numa faixa de 20 UB, unidades de brilho. Mas, poxa, o que é 20 UB? É uma escala que nós temos. Essa unidade ela é retirada, ela é medida com o equipamento apropriado. Então, a gente sai de uma escala de 0 a 100, onde 0 é o produto mais fosco e 100 é um produto mais brilhante. Então, esse produto ele é fosco, ele tem 20 UB. Isso é muito usual para o pessoal de indústria, onde existe uma padronização maior desses tipos de acabamento, né? Então, na mesma família, nós temos o HEC 835, que é o Xilotop Aqua em color fosco brilho 10. Como pode perceber aqui, ele é um produto um pouquinho mais fosco. No entanto, esse produto ele é indicado tanto para aplicações em áreas externas quanto internas. E aí a gente já pode aplicar em móveis de jardim, estruturas de madeira, localizadas em ambientes externos, sem nenhum tipo de problema. Lembrando que esses produtos eles foram desenvolvidos especialmente para atendimento da indústria. Então, para que a gente pudesse ter uma produtividade maior, um ganho maior nessa questão, ele foi formulado para que a sua aplicação fosse realizada via pistola de pressão. E aí também nós temos o verniz multisuperfície. É um verniz PU de alta performance. Então, quando a gente fala de um verniz PU, estamos falando de uma outra tecnologia. É um produto um pouco mais nobre, onde ele vai ter uma resistência maior a agentes químicos, como, por exemplo, itens de limpeza. Ele vai ter uma dureza maior, que vai te proporcionar uma resistência maior a riscos, a abrasão. E, em função dessas características, a gente acaba indicando esse produto para diversas superfícies de madeira. Também é apresentado nas formas de brilho brilhante, acetinado e fosco. E as suas indicações são pisos de madeira, onde você tem algum tráfego, tampos de mesa, onde você normalmente está arrastando algumas coisas, móveis. No entanto, esse produto ele também não possui absorvedor solar na sua composição, então apenas uso interno. Pisos de madeira, escadas, corrimãos, tampos de mesa, esse produto ele vai muito bem. E por fim, nós temos aqui o nosso impermeabilizante, que ele é um revestimento que foi indicado para impermeabilizar as madeiras, fazer com que ela não tenha contato com a sua área externa, independente do que seja umidade ascendente, seja umidade proveniente de chuva, ou sejam dejetos, sejam orgânicos, bioquímicos, o que for. Por quê? E aí, como opção, a Montana ela apresenta o HET 821, o Xiloblock Aqua. Ele é um revestimento ultra flexível, é excelente às intempéries, é um produto que se apresenta de uma forma, com uma viscosidade bem alta, então ele é bem grosso, bem encorpado, para quê? Para que a gente possa aplicar uma camada bem grande, evitando assim, né, formando realmente uma barreira física entre a madeira e qualquer outro tipo de agente que a gente não queira que tenha esse contato, né? Ele é indicado para aplicações em mourões que são utilizados em confinamento animal e fruticulturas. A gente sabe que essas situações são bem críticas, né, para que a gente possa proteger essa madeira. No entanto, ela também pode ser utilizada, é um produto muito versátil, pode ser utilizado em outras situações não tão críticas, como a parte inferiores de decks, as suas partes estruturais, onde esses decks são fixados. A gente sabe que, uma vez que ele está muito próximo, em contato com o solo, essa questão da umidade ascendente realmente é um grande problema. Então, a gente protege esse tipo de situação, protegendo, consequentemente, dessa forma, a madeira e o revestimento aplicado sobre ele. E aqui a gente encerra a nossa apresentação. Bom, eu vou pedir agora então para você me dizer para o seguinte: as pessoas que querem saber um pouco mais, o site da Montana, você passa para a gente o site da Montana, é www. Montana.com.br. Só isso, montana.com.br. Facinho demais. Exato. É fácil para É entrar bem aí. tranquilo.
Travei. Então, vou lá. Eu tenho um monte de gente que já está participando desse processo. Então, eu tenho autoria desde Argentina, Santa Argentina. Ah, tá. Será que foi ele? O Gerson, boa tarde. Teve no COG Engenharia de Campinas, São Paulo. O que é? Alô? Ah, tá travando, né? Ah, então travou. Então vamos de novo. Vamos aqui rapidinho. Deu uma travada na nossa transmissão aqui. Vamos Vamos lá. lá. Então Miguel Tortoriello, desde a Argentina, né? Tá falando da Argentina. O Martins Santos Acosta, lá de Concórdia, falando lá da Argentina também. Legal. O Gerson da COG Engenharia, boa tarde. Henrique Baquineta está falando lá de Montevidéu, no Uruguai. O Gerson, né, está falando de Campinas, São Paulo. O Voltolini Madeira está lá em Navegantes, Santa Catarina. A Kézia Santana, lá em Salvador, Bahia. José Mauro de Almeida, nosso amigo, de Viçosa, Minas Gerais. O Rafael Sandoval Jacinto, boa tarde. Teca Madeiras Tratadas, Cristais Paulista, São Paulo. Parabéns pelo evento sensacional. Boa tarde, a Lua Madeira, Nova União, Minas Gerais. Milton Neves, Itapeva, São Paulo. Fábio Melo Pontes, muito bom o evento. Obrigado. O Wagner Borrejo, parabéns. E vamos aqui, eu vou fazer a primeira, então, pergunta daqui do Carlo Mota. O verniz multisuperfície pode substituir ou retocar o sinteco nos pisos de madeira, Eriton? Então, na verdade, isso é algo muito interessante, né? Esse produto ele pode ser utilizado no lugar do Sinteco. Na verdade, acaba sendo uma evolução desses tipos de produto, né? Uma vez que você tem o Sinteco ali, um produto base solvente, que demorava ali por volta de 3 dias para secar. Imagina o transtorno que você não tem isso dentro de uma casa, de uma residência, de um comércio. Imagina você ter um comércio onde você precisa ficar com 3 dias fechado porque você não tem circulação de pessoas, você não pode ter. Então, esse produto ele pode sim ser utilizado. O retoque, não, né? Na verdade, o retoque, a gente não indica esse cross de tecnologias, né? Base água sobre base água, base solvente sobre base solvente. No entanto, ele pode ser substituído por. Hoje, essa tecnologia ele veio para substituir o antigo sintético, né? Eu lembro do antigo Citeco, as casas tinham um taco, né, no chão, passava Citeco, Exato. passava aquela lixadeira grande, passava Citeco, ficava esperando aquele cheiro forte que tinha de Citeco. Nossa, eu lembro perfeitamente. Minha casa, antiga casa lá na minha cidade em Assis, São Paulo, eu sempre de moleque tinha Citeco. Nunca mais esqueço disso. Ariana Oliveira está falando de Almenara, Minas Gerais. O José Mauro de Almeida pergunta: o que você, Ayrton, indicaria para invernizar corrimão de área externa que não escamasse com o tempo? Assim, hoje nós não temos base água aqui na Montana para isso. O que a gente pode fazer é a aplicação do Osmocolor. O Osmocolor base água, ele é um produto que pode ser aplicado, como disse, ele é um stem, ele não vai descascar. O esmaecimento, o desgaste desse tipo de produto, ele é feito, ele acontece de uma forma diferente. Então, o ideal aí, o que ela poderia aplicar aí seria o Osmocolor base água. Aí o Alfredo Santos, parabéns pela apresentação, palestras excelentes de alto nível de conhecimento. A Jéssica Panaio, boa tarde. Qual a solução para madeiras expostas a intempéries, madeiras já instaladas no local? Tá, são madeiras já instaladas, provavelmente ela também já possui algum tipo de acabamento. O que é indicado, né? Precisa entender o que tem aplicado nessas madeiras. Se for, dependendo do produto, o mais indicado aí seria realmente o stem, o Osmocolor, porque é um produto, como disse anteriormente, ele vai ter ali na sua composição filtros solares, eles vão absorver essa questão aí dos raios UV, vai dar uma longevidade maior para esse acabamento. Então, acho que um dos produtos mais indicados aí realmente seria a questão do Osmocolor base água. Ótimo. Vamos lá. Dulcídio Ramires Macedo, parabéns, Eriton. Excelente palestra.
Wilson Roberto Pinto, parabéns, Ayrton, pela excelente palestra. Você nos presenteou com uma aula sobre produtos para acabamento de uma forma geral. Concordo em número, gênero e grau, mas aí eu vou fazer a minha pergunta agora, porque eu tenho um cliente, um amigo meu, que aplicou o novo produto à base de água e houve um erro. Eu falei, meu Deus, eu apliquei igual era antigamente. Onde é que foi que eu errei? Eu lembro que o pessoal da Montana foi lá e resolveu o problema. Agora eu quero que você explique para a gente. Tem diferença em aplicação dos produtos que não sejam à base de água ou os novos produtos à base de água? Cada produto ele vai ter a sua especificidade, né? Então, normalmente são semelhantes, mas ele tem que ficar muito atento às orientações que o fabricante coloca isso na embalagem, seja no seu boletim técnico, ou seja ali realmente no seu rótulo, né? Depende do produto que você aplica, depende da espécie, existem muitas situações no qual você precisa ficar atento ali, né? Então, o que a gente indica realmente? Fiquem atentos às informações do rótulo. Sempre vai estar ali, desde o preparo desse substrato até a aplicação do acabamento final, né? Ah, caso a gente não siga, como a madeira ela tem algumas variações, madeira não é só madeira, existem essas espécies diferentes que promovem comportamentos diferentes, então a gente precisa ficar muito atento ali na questão do rótulo, viu, Paulo? Então, quer dizer é o seguinte, em resumo, não tem diferença na aplicação. Quer dizer, a aplicação é igual. Produto Exato, com a base de água ou não a base de água. A aplicação é igual. Ou seja, desde que esteja no rótulo e tudo certinho. Quer dizer, é isso aí. não é uma aplicação que eu preciso mudar N fatores Não, para ser. Não, né? não é para ter esse tipo de diferença. Normalmente, os produtos base de água hoje, eles são formulados para que a gente tenha as mesmas características, seja de desempenho, de aspecto, ou até mesmo de aplicação. A gente tenta não fugir muito disso, porque não é algo que tem que ser diferente daquilo que o consumidor já está habituado a fazer, né? Então, normalmente, são características e modos de preparo e de aplicação muito semelhantes ao base solvente. Então, vamos lá. O Augusto Neves. Os produtos à base de água têm um apelo ecológico? Conseguem o selo verde, Eriton? Sim, na verdade, a gente acaba tendo, né, é o que foi comentado ali, né, a gente tem uma redução significativa ali de VOCs, né, quando a gente tem essa redução, a gente melhora as condições, seja do operador que está produzindo esse produto, seja de quem está aplicando esse produto. Antigamente, você aplicava um produto base solvente dentro de uma residência, você não conseguia ter crianças, por exemplo, pessoas idosas, porque o odor incomodava demais, né? Hoje nós temos essas tecnologias um pouco mais tranquilas, no qual a gente não precisa ter esse tipo de situação. Então, a gente acaba utilizando água no lugar de solventes orgânicos, a gente acaba tendo algumas normas, né? Se você pegar a questão de VOC para um produto base solvente, está por volta ali de 400 a 600 miligramas por litro, né? Enquanto um base água é menos do que 30. Olha a Nossa, quantidade de diferença que nós temos aí de é valor muita diferença. de compostos que estão sendo jogados aí para a atmosfera e para o meio ambiente, né? Ô, Gilmar Silva, parabéns pela apresentação, Eriton. Martins Santos Acosta, lá da Argentina. Tem diferença na aplicação com máquina e com pincel? Com escovas, né? Lá escovas. Isso nós temos, né? Isso nós temos. Os produtos, normalmente, eles são formulados para determinados tipos de equipamentos de aplicação, né? Produtos que são formulados para uma aplicação à pistola, eles têm algumas características específicas para a aplicação à pistola. Ele tem uma reologia diferente ali, uma viscosidade adequada para esse tipo de aplicação. E o mesmo é verdadeiro para quando a gente vai aplicar com pincel, né? Então, são produtos que são formulados para cada tipo de aplicação. E isso também, novamente, é tudo informado no rótulo, a maneira de aplicação. Então, e para isso sim, para isso existem algumas diferenças sim. Vamos lá, o Carmo Mota. Mais uma pergunta. Numa bancada de cozinha de madeira, pode usar? Tem alguma toxicidade? Tem algum problema? É, A base de água. a gente pode utilizar, o que a gente indica aí vai ser o verniz multisuperfície, porque ele vai te dar um pouco maior de resistência. Em bancadas, hoje a gente está indicando esse tipo de produto.
até mesmo porque ele vai te dar uma maior resistência ali, né, em relação a riscos, porque ele é mais resistente, como eu disse, ele tem uma tecnologia PU que promove uma resistência química, ah, uma resistência química maior, uma resistência à abrasão maior, então a gente acaba indicando esse tipo de produto. E depois de seco, o filme seco, ele não promove nenhum tipo de problema, de ter contato com alimentos. Ótimo. Então vamos lá, mais duas aqui. Humberto Antônio da Silva, boa tarde para todos os presentes e parabéns, Ayrton, pela bela apresentação. O Jackson, obrigado, Ayrton, apresentação muito esclarecedora. E nosso tempo já esgotou. Ayrton, as suas considerações finais. Paulo, eu gostaria mais uma vez de agradecer todo esse movimento que você cria, que você faz, porque isso realmente fomenta, né, explica, elucida para as pessoas a utilização de produtos base água, por exemplo, como você bem colocou no começo. Poxa, um produto base água em madeira, eu preciso evitar madeira em água. Poxa, esse é o momento, a oportunidade que nós temos de colocar que esses produtos são formulados já de uma forma que a gente vai ter um desempenho, vai promover a proteção ali desse substrato sem nenhum tipo de problema. E mais uma vez agradecer a todos que participaram, que comentaram, que perguntaram. Caso tenham mais perguntas, Montana tem um saque que a gente pode tratar todas as dúvidas técnicas. Entrem em contato conosco, que a gente está disposto a tirar dúvidas e auxiliar aí no que for necessário. Muito obrigado, Ayrton, mais uma vez. Sua palestra foi muito esclarecedora, obrigado mesmo. E a nossa próxima palestra vai esclarecer um pouco mais sobre o uso e a proteção de produtos e a proteção de madeiras. Mas essa palestra você vai ver já já. Nosso diretor Guilherme, roda a vinheta que o Flávio já está no ponto, esperando a gente. Roda!